O diabetes mellitus é uma epidemia global que afeta atualmente um total estimado de 171 milhões de pessoas no mundo inteiro. Devido a fatores como crescimento populacional, o envelhecimento, a urbanização, o aumento constante da obesidade e a falta de atividade física, a expectativa é que o índice de prevalência do diabetes mais do que dobre até o ano 2030. O envelhecimento é em grande parte um problema dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a principal questão é que a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 estão surgindo cada vez mais cedo, até mesmo em crianças, grupo no qual o diabetes tipo 2 era inexistente há apenas alguns anos. Só na América Latina, a expectativa é que o diabetes afete cerca de 30 milhões de pessoas quando chegarmos ao ano de 2030. No Brasil, estimativas apontam a prevalência de diabetes em 7% da população entre 30 a 69 anos, sendo que quase a metade não fazem ideia de sua condição. Somos hoje aproximadamente 8 milhões de diabéticos. No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Um dos grandes desafios da medicina moderna é conscientizar a população sobre as doenças crônicas e a necessidade de mudar hábitos alimentares e abandonar o sedentarismo. Doenças crônicas como o diabetes tornou-se uma preocupação mundial devido ao grande número de portadores. Hoje são cerca de 200 milhões de pessoas. Por dia, 4.000 novos casos de diabetes são diagnosticados em todo o mundo. O diabetes é uma doença séria e cada vez mais comum. Hoje, mais do que nunca, nós médicos sabemos o que é preciso para controlá-lo, possibilitando a você levar uma vida produtiva e saudável. Um requisito essencial para um tratamento eficaz do diabetes é o seu envolvimento ativo com a equipe de saúde e sua total atenção e aderência ao seu tratamento. Para ajudá-la a vencer esta luta e conquistar cada vez mais uma melhor qualidade de vida, a ANADI, como já vem fazendo nesses 5 anos de existência do programa Educação em Diabetes, traz em 2009 as principais conquistas, as descobertas mais recentes sobre o tratamento e diagnóstico para o diabetes, bem como preciosas dicas de autocuidado. Você aprenderá aqui que o diabetes pode levar às doenças coronárias, circulatórias e outras sérias complicações, e também receberá orientações sobre como reduzir e evitar esses riscos. Esta é a principal preocupação da ANADI, cuidar e orientar as pessoas com diabetes para que elas tenham cada vez mais ao seu alcance informação qualificada e possa assim melhorar a sua qualidade de vida. Pé diabético. Algumas técnicas terapêuticas orientais, como a acupuntura, o shiatsu e o doin, acreditam que no nosso pé
existem diversos pontos de energia que correspondem aos órgãos do nosso corpo. E que o equilíbrio físico e a cura de diversas doenças podem ser conseguidos através do equilíbrio da energia que circula por esses pontos. Alguns cuidados simples podem garantir que seus pés estejam sempre saudáveis. Mantenha sempre seus pés limpos e secos, especialmente entre os dedos. Cuidado para que a temperatura da água não esteja muito quente. Se a pele estiver seca, aplique um pouco de hidratante, mas somente na parte de cima e na sola. Cuidado para não se sentar perto de aquecedores ou lareiras e não utilize bolsa de água quente nos pés. Corte as unhas dos pés seguindo o formato do dedo. Nunca corte os cantos das unhas. Evite andar descalço. Inspecione diariamente seus pés para verificar se não há machucados ou rachaduras. Se você tem problemas de visão, peça para alguém fazer isso por você ou procure um podólogo especializado. Existem sapatos que são feitos especialmente para os diabéticos. Além dos cuidados com o sapato, também devemos ter cuidado com a meia, porque, dependendo da costura, pode provocar machucados no pé e um pequeno machucado pode ser o início de um grande problema. Você ainda deve estar com algumas dúvidas sobre o que fazer para tratar de coisas como calos e verrugas. A melhor pessoa que pode te auxiliar nisso é um podólogo especializado em diabetes. ABC do diabetes. O A significa A1C, que é um exame que mede a taxa de glicemia dos últimos 3 meses. O ideal é manter essa taxa sempre abaixo de 7%. O B significa blood pressure, ou pressão arterial. Fique sempre atento a qualquer variação. O ideal é manter sua pressão arterial abaixo de 13/8. E, finalmente, o C se refere ao colesterol, um inimigo perigoso que é louco para obstruir as nossas artérias. Por isso, mantenha seu LDL sempre abaixo de 100. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico ou ligue para a ANAD pelo site educadiabetes@anad.org.br e faça a sua pergunta. Um assunto muito importante que eu gostaria de estar abordando com vocês, que é a cirurgia e diabetes. O histórico dessa cirurgia, ela começa com operações das grandes obesos, né? Indivíduos com 100, 120 quilos, que a gente chama de cirurgia bariátrica. São aquelas cirurgias no intestino que diminuem o estômago, fazem uma derivação intestinal. Finalidade inicial, diminuir peso, manter o indivíduo baixo. Então, por quê? Já se viu que esses indivíduos têm uma capacidade, comem muito, têm um volume muito grande de ingesta. À medida que faz essa cirurgia, o indivíduo acaba comendo menos, existe uma série de restrições, porém ele acaba comendo menos e a absorção intestinal é menor. Bom, qual não foi a surpresa? Que antes da perda de peso significativa, as pessoas que tinham diabetes, esse diabetes eram formas iniciais desencadeadas pelo excesso de peso, porque nós sabemos que
o passaporte para o diabetes, principal fator desencadeante do diabetes tipo 2, sem dúvida alguma, é o excesso de peso. O indivíduo que já tem genética para diabetes, à medida que ele vai aumentando de peso, ele vai aumentando a chance de aparecimento do diabetes, por causa da resistência que o tecido adiposo impõe à ação da insulina. Quanto mais gordura, mais dificuldade de ação da insulina, o pâncreas tem que trabalhar mais, tem que pôr mais insulina. Chega um ponto que ele não consegue suprir tanta insulina e aí vem uma descompensação dos desequilíbrio entre a quantidade de insulina e a quantidade de açúcar no sangue. Então passa a ter menos ação da insulina e começa a acumular açúcar no sangue, que é o diabetes, que é a glicose no sangue. Muito bem. Esses casos que foram operados, rapidamente havia uma baixa acentuada, uma melhora acentuada do diabetes. Aqueles que eram iniciais foram até desaparecidos. Curou, entre aspas, o diabetes, né? Daí para frente começou a se observar que a cirurgia em pessoas com menos peso, aí nós estamos falando em IMC acima de 40, aí se começou a falar em IMC entre 35 e 40, não é? Que são indivíduos com obesidade não mórbida, mas são obesidade acentuada, começaram também a se beneficiar da cirurgia com relação ao diabetes. Então foi se verificando, concomitantemente apareceu noções sobre os hormônios intestinais que são secretados e vão agir no pâncreas, que é o GLP-1 e o GIP. Principalmente o GLP-1, esse hormônio sintetizado e secretado no intestino age no pâncreas, aumentando a capacidade de secreção de insulina, diminuindo o glucagon pancreático, que está aumentado no diabetes. O glucagon é um hormônio que aumenta o açúcar. E, evidentemente, você sabe que a insulina é aquele que controla e baixa o açúcar. Muito bem. Concomitante também apareceram os medicamentos, que são semelhantes ao GLP-1, que é a exenatida, e também os que aumentam o GLP-1 próprio, que são os inibidores da DPP-4. São os comprimidos que hoje atuam nessa linha. Muito bem. Aí surgiu-se protocolos de pesquisas para se avaliar em indivíduos não obesos, mas apenas com sobrepeso, que tenham diabetes tipo 2, fazer-se essa cirurgia. Então, hoje nós temos diversos protocolos de pesquisas corretos que estão em vigência. Porém, surge aqui ou acolá notícias que vocês veem no rádio, na TV, no jornal, que fulano de tal está fazendo uma cirurgia que cura o diabetes. Este é o motivo desta minha palestra, dessa minha fala com vocês hoje. Não se submeta a esse tipo de cirurgia se não for dentro de um protocolo de pesquisa. Isto é, não existe ainda um conhecimento científico já definido para que esta prática passe a ser uma prática diária do dia a dia da medicina. Não existem os grandes protocolos de pesquisas que nos informem que este procedimento é um procedimento que deva passar para a prática. Nós não conhecemos ainda o que ocorre a longo prazo. Nós não temos um número suficiente de pacientes que são exigidos para que isso se torne um procedimento válido para a prática médica. E, além do que, se você vai ser feita uma cirurgia, você só pode estar dentro de um protocolo de pesquisa que tem consentimento assinado. Esse protocolo tem que ter autorização do Comitê de Ética local e do nacional que está em Brasília. E também tem um detalhe: toda pesquisa, o paciente
o sujeito da pesquisa não deve pagar nada pelo procedimento médico. Infelizmente, existem oportunistas que tentam fazer disso um meio de vida rápido, um ganho de dinheiro rápido. Analise muito bem antes de ser submetido a esse tipo de cirurgia. Veja, você que tem um MC baixo, tem um peso normal ou discretamente alterado, ainda existe muitas águas pela frente. Não que não seja um procedimento que é mais uma alternativa de ajuda para o controle do diabetes, mas, na realidade, ele só está liberado para indivíduos com obesidade mórbida, ou indivíduo com excesso de peso, realmente, em cujo este excesso de peso está contribuindo para grandes complicações e que a perda de peso, não só do diabetes, mas também vai melhorar outras comorbidades, outras doenças que o paciente tenha. Então, esse é um alerta que eu quis deixar para vocês que vocês não embarquem na primeira canoa da cirurgia do diabetes. É uma coisa muito complicada. Diabetes é uma doença extremamente complicada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista de hormônios, do ponto de vista de bioquímico, e é evidente que com uma pequena cirurgia de intestino você não vai resolver tudo de imediato. Nós precisamos saber qual é o impacto dessa cirurgia na pessoa com diabetes, precisa saber exatamente o que vai acontecer para o futuro. É claro que uma melhoria inicial é válida, não estamos invalidando o procedimento, mas estamos abrindo os olhos da população que tem diabetes para que não submeta a essa cirurgia sem o devido estudo prévio, principalmente da reserva do seu pâncreas, se seu pâncreas ainda tem reserva de insulina, se ele não perdeu toda a capacidade de secreção de insulina, porque essa cirurgia é baseada na capacidade de resposta do pâncreas a esses hormônios intestinais. Então, essas são as palavras de alerta que eu queria deixar para os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos telespectadores que nos acompanham no dia a dia. Educação em diabetes é isto, é informação para que você tenha juízo e crítica de, no dia a dia, você saber o que acontece com você. Você pergunta, a ANAD responde. Olá a todos. Hoje a Educação em Diabetes tem o prazer de vir à Sociedade Brasileira de Retina in Vitro e conversar com o seu presidente. Hoje o nosso assunto é diabetes e o olho. E aqui estamos com o Dr. Jorge Mitri, que vai nos falar sobre como você pode prevenir a ação da diabetes ou a cegueira que ela pode deixar. Como, Dr. Jorge Mitri, como os nossos amigos podem fazer isso? Muito obrigado, Dr. Paulo Henrique. Bom, a Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, ela tem a obrigação de alertar a população em geral dos perigos que a diabetes representa para o olho. Muitas vezes você, que está nos assistindo aí tranquilamente, é diabético e acha que está tudo bem, você não tem sintomas, você enxerga bem, você dirige, mas traiçoeiramente essa doença pode estar acometendo a sua retina, o seu fundo de olho. E quando você for apresentar os sintomas de baixa visão, talvez já seja tarde demais para você recuperar essa visão perdida. Então, o alerta que eu deixo aqui é que todos os diabéticos, a cada 6 meses, façam um exame oftalmológico
e peçam, e tem que ser examinado o fundo de olho por meio de dilatação. Quer dizer, é dilatada a pupila, o oftalmologista vai ter um capacete, como é a luz, e por meio de uma lente ele vai ter uma visão global da sua retina. Isso é extremamente importante que esse exame seja realizado dessa forma, que é a forma que se vê até a periferia da retina, que é onde começam as lesões. Isso é como nós tivéssemos uma bola de cristal? O oftalmologista ele pode prevenir, ele pode prever, anteceder a alguma alteração do diabetes? Sem dúvida, doutor Paulo Henrique. O diabetes ele acaba acometendo não a visão central no início. Então, o oftalmologista ele consegue ver pequenas lesões, microhemorragias, ou marcas brancas, lesões brancas que são chamadas exudatos, que já aparecem na retina e que já estão dizendo que seus vasos já estão, as veias e as artérias da sua retina já estão sendo lesadas, mas a sua visão central ainda permanece intacta. Mas daqui a algum tempo, se você não tratar isso agora, você vai começar a perder a visão central também. Então, amigos, o Dr. Jorge, como disse o Dr. Jorge Mitri, então nós sim podemos prevenir e anteceder a cegueira ou a perda de visão. Então, o exame com a pupila dilatada, isso vocês devem pedir ao seu médico. Esse exame chama mapeamento da retina. E para aqueles nossos telespectadores que não têm condição de fazer isso com consulta particular, eles conseguem isso pelo SUS? É que se consegue sim, né? Não é simples, mas nós temos agora também, temos em São Paulo, em várias regiões, as campanhas do diabetes, né? Então, como são feitos isso? Serviços importantes do Brasil são realizados exames de fundo de olho, esse exame que o Dr. Paulo Henrique e eu falamos agora, eles são feitos durante um dia inteiro na população diabética. E aí é feita uma triagem e podemos captar esses pacientes e já tratar imediatamente, que é a forma correta, que é o raio laser, aplicado o raio laser. Esse exame ele é complicado ou ele é simples? Não, ele é muito simples. São pingados um colírio durante 3 vezes a cada 5 minutos, a sua pupila é dilatada, você não vai perder a sua visão, você vai poder voltar de ônibus, de metrô, a sua visão para longe vai continuar preservada, muito pouca, às vezes, você pode ter um pequeno sintoma, o médico vai te examinar durante 5 minutos, ou menos do que isso, e se você já tiver essas lesões, ele já vai ser tratado naquele dia. Então, nós podemos falar que por 5 minutos, a pessoa pode estar protegida por 1 ano, em 5 minutos? Podemos dizer que sim, né? Que praticamente sim. Quer dizer, naquele momento, os médicos já fazem o laser nas regiões lesadas, e com uma prevenção, um controle rigoroso do diabetes, provavelmente só no próximo ano que você vai ter novas lesões. Então, como nós vimos, em 5 minutos, prevenção por 1 ano. E se você controla o diabetes, 10 vezes menos chance de necessitar de fotocoagulação. Mas aqueles pacientes que, por um azar ou por um descuido inicial, não fizeram esses cuidados, ele ainda tem chance? Existe alguma cirurgia, existe algum tipo de tratamento para esses pacientes não tiverem esse cuidado no início? Hoje nós temos várias formas de tratamento. Essa doença de retinopatia diabética, ela está em um franco desenvolvimento. Então, aquele que já que já tem uma queda de visão importante e já não consegue mais recuperar, muitas vezes nós agora com substâncias que inibem a neovascularização, que são os chamados anti-VEGF, são substâncias que inibem, e elas podem ser aplicadas dentro do olho para se diminuir esse edema, e temos bons resultados. Isso é feito por um retinólogo especializado, não é qualquer oftalmologista que faz esse tratamento. Doutor Jorge Mitri, e para a classe médica, a Sociedade Retina in Vitro tem alguma recomendação? Temos uma recomendação. Você
que é clínico geral, endocrinologista, cardiologista, nefrologista, você lembre que esse paciente precisa de um acompanhamento oftalmológico periódico, principalmente aqueles pacientes que já têm mais do que 4, 5 anos de doença. Não se esqueça, mande ao oftalmologista, manda fazer o exame de mapeamento de retina, como o Dr. Paulo Henrique e eu já explicamos, dilatando a pupila do seu paciente, fazendo um exame geral. E se ele já apresentar essas pequenas lesões, já encaminhe para a fotocoagulação. Isso você está contribuindo você é o grande elemento para ajudar na prevenção do diabetes no Brasil, porque nós, oftalmologistas, só vamos ter contato, na maioria das vezes, com esses pacientes quando vocês nos indicam. E é importante que ele seja tratado antes que a mácula já seja danificada. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Estamos apresentando Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. ANADI, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, apresenta aqui na Trianon o programa Educação em Diabetes. Apresentação, professor e doutor Fadlo Fraige, médico endocrinologista, presidente da ANADI, com sede à Rua Essa de Queiroz 198, Vila Mariana, fone fax 5572-6559. Voltamos a apresentar Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Outro ouvinte no ar, boa tarde. Boa tarde. Falo com quem? Inajá de Santo Amaro. Santo Amaro. Pois não, dona Inajá? Eu só queria saber, é que minha mãe, ela é diabética, e eu queria saber se muito adoçante no café, na comida em geral, faz mal. Tá ok, vou responder. Obrigado pela participação. De nada, tchau. Tchau, tchau. Não, não faz mal não, né? É claro, é evidente que você tem lá um limite que não é nem um limite tóxico, 80, 100 gotas por dia, não é? 40 saquinhos daquele, 30, 40 saquinhos daquele, mas eu pergunto, quem é que vai ingerir tanta quantidade assim? Você põe um saquinho, põe 5 ou 6 gotas, 10 gotas no máximo, no seu café da manhã, uns 2 ou 3 cafezinhos que você vai usar durante o dia, não é? Então, não há inconveniente não, porque a quantidade e a dose não é dose tóxica, a dose acima da recomendável são valores muito altos, tá ok? Então, não precisa se preocupar não. Tem muita história sobre adoçante, todos eles são aprovados, né? E, sem dúvida alguma, o uso é autorizado aqui nos Estados Unidos, na Europa, dos mesmos adoçantes, tá bom? Bom, o Roberto de Santa Cecília pergunta o seguinte: a minha esposa tem 55 anos, é diabética, vai dormir com glicemia de 120 e acorda com 60. O médico disse que, quando estiver muito baixa, pode comer um pedaço de chocolate ou mel, se isso é correto. Bom, primeiro, se ela está acordando muito baixo com hipoglicemia, tem que ser acertado a medicação. Essa é a primeira coisa, é fundamental. Porque nem a hiper e nem a hipo, quer dizer, nem para cima nem para baixo é desejável. Então, o que você tem que conversar com o seu médico realmente é que acertar as doses. Infelizmente, você não estava no ar, que seria interessante a gente perguntar se você está tomando, se ela está tomando insulina, se ela está tomando à noite algum medicamento, que possivelmente é o que está ocorrendo tomando esse medicamento
de tarde, no jantar ou alguma coisa, está dando baixa, amanhece baixa. Então tem que ser adequado o tratamento para que ela amanheça no seu 100, 110, que é o ideal, né? Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.